por Nuno Ferro e Luís Fernandes. Dar as boas-vindas em primeiro lugar, agradecer a presença, recordar a grelha de tempos. Tem 10 minutos iniciais para uma intervenção onde querem abordar os temas que aqui os trazem. Depois os grupos parlamentares têm 3 minutos cada para colocarem questões e depois terão mais 10 minutos após as intervenções dos grupos parlamentares para lhes responderem. Portanto, a palavra é vossa, façam favor. Muito boa tarde, Sr. Vice-Presidente, Srs. Deputados. Agradecemos terem-nos recebido para partilhar convosco algumas das nossas preocupações, muito centradas neste momento naquilo que é a realidade da educação física no primeiro ciclo do ensino básico. Aquilo que queríamos partilhar aqui hoje convosco é um conjunto de preocupações que ao longo dos anos temos tentado apresentar nos diferentes fóruns onde temos estado e, concretamente, e na sequência daquilo que foi o 12º Congresso Nacional de Educação Física que decorreu em Leiria em outubro, final de outubro passado, em que o Congresso aprovou um conjunto de moções que vos fizemos chegar no dia de ontem. Queríamos partilhar convosco aquilo que são algumas das considerações tidas nessas moções, mas também trazer aqui algumas ideias daquilo que, em nosso entender, podem ser passos no sentido de solucionar algo que toda a gente diz que é muito importante, mas que nem sempre se tem encontrado as soluções para que possa ser concretizado. Essas moções do 12º Congresso Nacional de Educação Física centraram-se em 3 grandes âmbitos, que têm todos a ver com aquilo que são as condições, digamos assim, que devem estar reunidas para que se possa efetivar a lecionação da educação física no primeiro ciclo. Tem a ver com o enquadramento da disciplina no sistema educativo nacional, com a questão dos professores, quer a formação inicial, quer a formação contínua dos professores que são responsáveis pela lecionação da educação física no primeiro ciclo, que de acordo com a lei de bases do sistema educativo, no regime de monodocência no primeiro ciclo, quem tem que lecionar todas as áreas do ensino, com exceção do inglês, é o professor titular de turma, o professor em monodocência, e aquilo que nós verificamos ao longo dos tempos é que os processos de formação inicial destes professores nem sempre têm em conta aquilo que é as necessidades de formação por uma aplicação prática de áreas disciplinares, como seja o caso da educação física, mas também da música, da educação artística, portanto, que são áreas que normalmente são ditas por muitos que são áreas importantes numa formação integral dos jovens, mas depois, quando se chega à altura de elas fazerem parte do dia-a-dia dos nossos alunos, nem sempre isso se concretiza. Um outro ponto também que apresentámos na moção teve a ver com a aplicação das provas de aferição que decorrem nos diferentes anos de escolaridade, no 2º, no 5º e no 8º, e a importância que as provas de aferição tiveram para aquilo que foi uma certa visibilidade da problemática e da disciplina de educação física a partir do momento em que as provas de aferição tiveram a sua aparição. A educação física, como disciplina curricular, surge no sistema educativo português entre o pré-escolar e o 12º ano. É das únicas disciplinas, a par do português, que tem essa prevalência no sistema educativo. Ao mesmo tempo, e sendo a realidade do pré-escolar um bocadinho diferente daquela do primeiro ciclo, a ideia é que, daquilo que vamos auscultando, é que a atividade física garantida através da educação física do pré-escolar é uma realidade bem diferente daquilo que acontece no primeiro ciclo, por um lado pela questão de formação das educadoras, por outro lado também por aquilo que é a realidade pedagógica da intervenção no pré-escolar, mas neste contínuo do pré-escolar até o 12º ano, as coisas estão estabelecidas do 5º ano até o 12º ano, com quadros próprios para os professores de educação física, e no primeiro ciclo, pela questão que há pouco referi da monodocência, aquilo que acontece é que nem sempre, e diria mesmo poucas vezes, a disciplina é lecionada de forma sistemática e contínua. Para mais, num período de tempo em que todos sabemos, e a investigação evidencia-nos isso,
que entre os 6 e os 10 anos são os anos determinantes para aquilo que são a aquisição, essenciais para a aquisição de competências básicas, tanto ao nível competitivo como ao nível motor, no caso específico da disciplina de Educação Física. E, portanto, aquilo que nós verificamos é que num período de tempo em que o ganho de competências tem o seu maior potencial, acontece para que grande número dos alunos do sistema educativo, eles não têm acesso à disciplina no seu tempo curricular. Sabemos dos constrangimentos que a matriz curricular traz, como devem saber, das 25 horas que estão estipuladas para que um aluno tenha no primeiro ciclo, 5 horas são dedicadas a estas áreas que eu há pouco referi, à educação física, à educação artística, à educação musical. E dentro da educação artística temos a educação, as artes plásticas, a expressão dramática, portanto, ainda uma panóplia de áreas disciplinares. E isto faz com que 5 horas para 5 áreas disciplinares, o máximo que cada uma poderia usufruir é 1 hora por semana, mas sabemos que nem isso muitas vezes é cumprido. E também sabemos, e isso também nos mostra as evidências da investigação, que qualquer ganho em termos de competência não acontece com 1 vez por semana de contacto dos alunos com essas aprendizagens. Aquilo que temos advogado desde sempre está muito centrado na questão da coadjuvação. E, não querendo ter professores de Educação Física a lecionar o primeiro ciclo, aquilo que sempre advogamos e que está inscrito na lei é que os professores de primeiro ciclo em monodocência, face às suas dificuldades de conseguirem acompanhar a disciplina, possam ser coadjuvados por professores do agrupamento de escolas que garantam um acompanhamento que permita os professores sentirem alguma confiança, digamos assim, na lecionação da disciplina. Isso foi um caminho que foi iniciado, mas aquilo que temos verificado é que as direções de escola, por razões várias, nem que sejam pelos muitos projetos que têm que fazer viver com o número de horas que têm no seu crédito horário, nem sempre conseguem atribuir horas para a coadjuvação da educação física. Teria mais coisas a dizer, mas tenho que partilhar agora com o meu colega e depois continuaremos, mas ele dará continuidade à conversa que eu estava a ter. Obrigado. Muito obrigado. E é exatamente essa relação, porque uma vez que o desporto escolar e o desporto federado cumprem essa mesma obrigação da formação desportiva, que nós nos temos ainda a debruçar sobre esta situação, e um dos alertas que nós queremos deixar aqui desde já é o Decreto-Lei 95/91, que regulamenta o desporto escolar e que realmente prevê o desporto escolar como uma atividade realmente de complemento curricular, ou seja, de complemento da disciplina de Educação Física e como uma atividade em que as atividades devem ser realizadas em termos do sistema educativo. Esse mesmo decreto-lei prevê um Conselho Nacional do Desporto Escolar. Nós apelamos há cerca de 3 anos aqui para a consecução desse Conselho. O então Secretário de Estado, no âmbito como é que se chama aquele desporto? No âmbito do Conselho de Desporto, criou uma comissão, o Conselho Nacional de Desporto criou uma comissão para resolver essa situação, mas, efetivamente, os resultados que depois foram produzidos não foram na sequência daquilo que foi devidamente produzido. Aliás, o desporto escolar, nós sentimos, entre as muitas dificuldades que nós sentimos que existe uma necessidade de monitorização das atividades do desporto escolar, porque uma coisa é aquilo que vem inscrito e outra coisa é aquilo que efetivamente a prática e as orientações que são dadas para o desporto escolar. E para nós esse é um aspecto que é importante nós concretizarmos, sabermos como é que falta, como é que ele é feito
apelávamos aqui também para exatamente para isso, para ver se realmente reativamos, porque o ano passado o regulamento prevê 2 reuniões anuais, o ano passado não houve nenhuma reunião do Conselho Nacional do Desporto Escolar, nem sequer as pessoas foram devidamente nomeadas e indicadas. Portanto, este era um alerta que nós queríamos deixar nesta realidade e também percebermos um pouco que a realidade do desporto escolar e dos profissionais de educação física que nós aqui representamos, diz-nos claramente que na questão da educação física não há falta de professores de educação física. Se há disciplina ou não há falta, é na educação física. Porque, segundo, e os números não são nossos, são números da DGEC, da Direção-Geral de Estatística e Estatísticas da Educação e Ciência. E eu só vou aqui ler, só para dar os números certos, que nos últimos 17 anos ficaram sem colocação nas escolas públicas 6.783 professores de educação física. Porque, pelo que, se o ano passado, por exemplo, o Ministério da Educação, por acaso, resolvesse substituir todos os professores de educação física, nós teríamos a possibilidade de substituí-los todos, porque eles estão todos... Na educação física há desemprego. E há desemprego, e esta questão é importante para nós, não só por causa disto, porque depois permite-nos a nós reforçar aquilo que o Nuno Ferro disse, é que se o modelo de coadjuvação que nós defendemos para a educação física é perfeitamente possível, em termos de quantidade de professores disponíveis para esse processo. Portanto, não há falta de professores para esse processo. Os únicos sítios onde não há professores de educação física, onde há horários em falta em educação física, em Portugal, são nos sítios que os motivos não têm nada a ver com a educação física, são aqueles motivos que vocês devem conhecer muito bem, que têm a ver com a questão da distância a casa, com a questão das condições de alojamento, etc., que não compensam. Porque não é falta de professores de educação física que existem. Aliás, só para terminar, se me permite, eu já percebi que eu ultrapassei o tempo, só para terminar, dizer que, inclusive, os professores de educação física em Portugal são aqueles mais qualificados do sistema educativo. Como vocês leram recentemente, que veio no Público, 25% têm mestrado ou doutoramento. Independentemente da escola pública não reconhecer, nem haver remuneração, nem haver qualquer vantagem na progressão da carreira por serem isso, 25%, enquanto os segundos lugares vêm com 12,7%. Portanto, são pessoas interessadas na formação, qualificadas, e, portanto, existe essa disponibilidade e vontade de poder reforçar o processo da educação física no primeiro ciclo. Muito obrigado. Muito obrigada pela vossa intervenção. Passava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, ao Sr. Deputado Pompeu Martins. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Em primeiro lugar, o Partido Socialista saúda a presença e iniciativa do Conselho Nacional das Associações dos Professores de Educação Física e Desporto, bem como da Sociedade Portuguesa de Educação Física, em trazer esta comissão, o que resulta das moções, como aqui já disseram, do 12º Congresso de Educação Física que teve lugar em outubro. Antes de mais, o Grupo Parlamentar quer saudar o vosso trabalho pela forma como tem desenvolvido no nosso país um vasto conjunto de atividades que visam a melhoria das condições de trabalho dos profissionais desta área, o que tem naturalmente uma repercussão na qualidade do ensino que é ministrado nas nossas escolas. Os exemplos do vosso empenhamento estão e são claros e bem espelhados na produção de conhecimento patente nas vossas publicações, que são muitas, bem como nas intervenções que têm levado a cabo em diversas iniciativas, sejam vossas ou seja de outros intervenientes, o que acrescenta naturalmente à área e da formação integral de cidadãos a que se dedicam. O Governo, por várias vezes, deu nota e fez prova da importância que a educação física tem na formação dos cidadãos, onde assistimos a avanços nesta matéria, que vão desde a publicação do Decreto-Lei 55/2018, onde em todos os pontos se pode aferir a eliminação do regime excepcional relativo à classificação da disciplina de educação física, passando esta a ser considerada para o apuramento da classificação final de todos os cursos do ensino secundário. Ainda o Decreto-Lei 17/2016, ao estabelecer a realização das provas de aferição, ou o despacho normativo 10/B de 2018, onde o Ministério reconhece a importância e a inevitabilidade, e sublinhamos a inevitabilidade, da coadjuvação da educação física no primeiro ciclo, possibilitando a atribuição de horas específicas para isso, como já aqui também foi referido por vocês. Noutro ponto, alertam para a necessidade de distinguir a educação física do primeiro ciclo das atividades de enriquecimento curricular. Sobre esta matéria, foram criados dispositivos legais que denotam bem o caráter facultativo e a natureza eminentemente lúdica, formativa e cultural das AEC, concordando nós com a vossa posição, que é positiva relativamente à clarificação das diferenças, sobretudo junto da comunidade educativa. Dão também nota, no vosso encontro, no vosso congresso,
das questões de natureza logística de equipamentos. Nesse sentido, a Lei 50/2018, que diz respeito à transferência de competências para as autarquias locais, prevê a articulação entre os agrupamentos e as autarquias, devendo daí resultar uma ação conjugada onde se garantam espaços físicos e materiais e equipamentos específicos. Nesse sentido, e para terminar, gostaríamos de apurar a vossa percepção relativamente à transferência de competências e se essa gestão de maior proximidade na gestão do espaço escolar veio favorecer as condições em que seleciona em sede educação física em sede de primeiro ciclo e, por último, também saber a vossa opinião relativamente, admitindo os benefícios, como já aqui foi dito, do desporto escolar, da atividade física, da parte do desporto federado em matéria de formação, naturalmente, se não estaremos em tempo de analisar e propor também formas diferenciadas de articulação entre estas realidades, como forma de potenciar este universo que, de modos distintos, também eles contribuem para o desenvolvimento das nossas crianças e dos jovens. Portanto, sabemos que são coisas distintas, são realidades distintas, mas se não chegou a hora também de ter um novo olhar sobre isto e de haver aqui uma articulação que fosse mais potenciadora. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do PSD, a Sra. Deputada Inês Barroso. Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento, obviamente, o Sr. Presidente da SPEF, o Dr. Nuno Ferro, o Sr. Presidente do CNAPEF, o Dr. Avelino Azevedo e os elementos da direção que o acompanham. Senhoras e senhores deputados, é com enorme satisfação que hoje estamos a poder ter esta possibilidade de conhecermos aquilo que tem sido o trabalho das associações, não só de profissionais, como das associações de partilha de conhecimento científico e investigação no âmbito da educação física, do desporto, do exercício e da saúde, que é uma das missões que também a SPEF tem como vocação e como missão. E gostaria de felicitar também pela organização do Congresso Nacional de Corrida em Leiria, Cidade Europeia do Desporto em 2022, no final de outubro do ano transato, felicitando pelo sucesso do mesmo e, sobretudo, pela dinâmica e pelo envolvimento de centenas e centenas de profissionais do nosso país no contributo coletivo para a educação física, para o desporto e também na prevenção da saúde, que é uma preocupação de todos nós. O Grupo Parlamentar do PSD tem acompanhado o trabalho das duas associações, seguindo as suas causas e também valorizando com muita atenção e preocupação aquelas que são as reivindicações das associações profissionais e as preocupações que o conhecimento científico, investigadores e universidades têm transmitido aos profissionais de todos os envolvidos no universo da educação física. Nós temos acompanhado os resultados das provas da frição dos últimos anos e preocupa-nos que os nossos alunos no segundo ano ou no final do primeiro ciclo não saibam saltar à corda, não saibam fazer um rolamento à frente e que tenhamos também no plano de recuperação e aprendizagens 21-25, não tenhamos por parte do Governo uma estrutura organizativa que diga que as aprendizagens motoras são de extrema importância para o desenvolvimento do ser humano e, portanto, que seria necessário dar atenção também a esta área no âmbito das aprendizagens motoras. Portugal tem 73% de taxa de completa inatividade física. O que é que nos falta no nosso país para darmos resposta mais efetiva a esta faixa etária, que são as crianças e os jovens que estão nas escolas e que continuam a não ter a possibilidade de desenvolver as suas capacidades condicionais e coordenativas naquelas idades que há pouco também o Dr. Nuno Ferro frisava, até aos 10 anos, não são desenvolvidas. E, portanto, isto é uma lacuna enorme. Não confundamos aquilo que há pouco referíamos, não confundamos o que são as expressões e a expressão físico-motora, nomeadamente com aquela que é a componente não letiva do ensino público e, portanto, há que apostar. Portanto, falava claramente em 3 ou 4 questões, muito rapidamente. Primeiro ciclo, perante a realidade do primeiro ciclo, que medidas vos parecem reais, urgentes, para além de colocarmos as AECs, as atividades extracurricular, como uma atividade não letiva e, portanto, valorizarmos a área das expressões? Como é que vem este modelo de coadjuvação dos colegas da educação física ao primeiro ciclo? E
no campo do desporto escolar, preocupa-nos também que continuemos a apostar apenas e muito na atividade interna, que são atividades que são de participação voluntária pelos jovens e que, mais uma vez, não dão resposta à recuperação de aprendizagens motoras. Portanto, o desporto escolar tem que ser abordado de uma forma integral entre a escola e o federado para a rentabilização de esforços. De que forma ou como é que perspectivam este entendimento? Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Chega, ao Sr. Deputado Gabriel Mitar Ribeiro. Obrigado, Sra. Presidente. Sra. Saúde Deputada. às senhoras e senhores deputados e uma saudação especial aos senhores professores representantes do Conselho Nacional de Profissionais de Educação Física e Desporto e da Sociedade Portuguesa de Educação Física. Nem sequer se discute a importância da educação física e do desporto, quer dizer, a formação integral dos indivíduos, equilíbrio físico e psicológico, combate a problemas como a obesidade, sedentarismo, por aí fora. O que evidenciaram aqui é que há graves fragilidades no primeiro ciclo. Depois, nós já não estamos numa fase de pôr as crianças a correr atrás de uma bola no pátio, quer dizer, a educação física é uma atividade que tem que ter rigor científico desde a infância. Também parece claro, mas eu gostaria de destacar 4 pontos da vossa intervenção aqui e dos documentos que nos enviaram. Primeiro, a coadjuvação da monodocência por professores especializados, em especial na educação física, ficou muito claro, e as falhas que têm havido a nível dos agrupamentos. Segundo aspecto, a formação rigorosa de treinadores desportivos para crianças e jovens. Isto é, eu creio que aí estão a abrir a porta para uma articulação entre o mundo do desporto dentro da escola e fora da escola. Ou seja, quando nós falamos da medicina ou da advocacia, independentemente de ser ou não num hospital, ser ou não numa instituição, tem determinadas exigências para ser exercido. E parece-me que estão a estender isso ao desporto, para uma sociedade verdadeiramente do desporto, que me parece bastante relevante. Outro aspecto também relevante é este da educação física passar a ser uma atividade curricular no primeiro ciclo e não apenas extracurricular. Mas há uma nota que estava nos vossos documentos que aqui não foi falada, é a vossa defesa das provas de aflição nesta disciplina no primeiro ciclo. Portanto, embora este debate deva ser integrado num debate mais amplo sobre a importância das provas nacionais, nomeadamente dos exames. Portanto, parabéns pela clareza do trabalho. E há aqui uma nota que eu gostaria de deixar também, é que a escola constrói-se de baixo para cima. O que tem acontecido é que a sensibilidade de quem está no terreno demora muito a chegar ao poder político, aos órgãos de decisão, e o vosso trabalho é um marco que pode subverter a forma como se gera o ensino em Portugal e, de facto, tem que ser alterada. Agora, há um último aspecto que eu gostaria de referir, no fundo, até já referi, que vai um pouco além do primeiro ciclo, é isto. Nós temos currículos em que os alunos passam muitas horas nas escolas. Depois, a inserção dos alunos nas suas comunidades de residência é fundamental. E nós sabemos que em muitas, ou distritos ou regiões, há muitos clubes de atividades desportivas, canoagem, badminton, ginástica, por aí fora. E há estes dois mundos, não é? A escola e fora da escola. O que nós temos é uma falha nas pontes a estabelecer entre estes dois mundos. E isto, eu queria saber se, na vossa opinião, há a possibilidade de olhar para a articulação entre estes dois mundos de forma sustentável. Até porque fazer desporto na escola e fora da escola é ligar a escola com a comunidade. Muitas vezes isso passa por articulação de horários, apoio a transportes, pequenas cotizações, e os próprios municípios poderiam dar contributos nisto. Portanto, era ver, neste caso, a vossa perspectiva para ampliar esta ideia do que é, de facto, uma sociedade de desporto. Uma sociedade com sensibilidade desportiva que se tem que construir desde a infância. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. A palavra agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, à Sra. Deputada Joana Mortágua. Muito obrigada. Queria, em primeiro lugar, cumprimentá-los, agradecer as questões que colocaram. Eu serei breve. O Bloco de Esquerda sempre defendeu a valorização da educação física no contexto escolar. Esse debate foi particularmente evidente quando se discutiu se a educação física devia ou não contar para a média
digamos assim, de forma simplificada, e é um debate que sempre acendeu também polémicas junto dos estudantes e das estudantes que se mobilizaram para nos fazer ver também a sua preferência ou não pela disciplina de Educação Física e a sua opinião sobre a forma como ela devia ser avaliada. Nós entendemos que, obviamente, há uma dimensão muito maior à importância da disciplina de Educação Física na formação integral do indivíduo, que não passa pela preferência sobre esta disciplina, da mesma maneira como os estudantes, uns preferem português, outros matemática, outras expressões artísticas. Eu, por exemplo, confesso, uma nota mais pessoal, tinha 0 jeito para EV, mas tive que levar EV até ao final e, portanto, não pude alegar que por não ter jeito ela não deveria contar para a média e quero simplificar assim, porque a verdade é que a Educação Física representou para muitos encarregados de educação e para muitos estudantes um empecilho no objetivo de uma média suficiente para entrar em cursos de médias altíssimas. E isto tem a ver com uma visão, uma desvalorização da educação física no contexto da formação do indivíduo, mas é também demonstrativo de uma debilidade do nosso sistema de ensino que socialmente valoriza as disciplinas ou os conteúdos que permitem depois a entrada em determinados cursos de ensino superior e que nos dizem que a educação física só é importante para quem quer seguir desporto, não é importante num contexto global. E, portanto, é verdade que esta valorização, não só da educação física, mas da música, das expressões artísticas e de um conjunto de outros enriquecimentos curriculares, aqui sim enriquecimentos curriculares na verdadeira acessão da palavra, levar-nos-iam para uma discussão um bocadinho mais ampla do que é a escola, mas a simplificação desse discurso é a exigência de que a educação física seja tratada com igualdade em relação às restantes disciplinas e, portanto, esta valorização que fazem aqui das provas de aflição, eu não gosto do termo provas de aflição, não gosto do termo prova junto à aflição, mas isso também é outra questão, mas a sua valorização no contexto da aflição é importante e nós acompanhamos. A pergunta que eu deixava tem a ver com outra questão, que é que avaliação é que fazem das condições físicas que existem hoje nas escolas para a prática de educação física. Ou seja, a existência de pavilhões, o equipamento dos pavilhões, o acesso a piscinas, a outros equipamentos, existe, porque há alguns anos nós tínhamos, e sabemos isso, muitos alunos que não tinham sequer acesso a um pavilhão, faziam educação física ao ar livre num campo de cimento ou não faziam. E, portanto, pergunto se têm esse levantamento e se hoje já temos melhores condições físicas, pelo menos também para uma valorização da educação física no contexto escolar. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tenho agora mais 10 minutos para responderem aos Srs. Deputados. Obrigado, Srs. Deputados, pelas questões colocadas. Em 10 minutos responder a tanta coisa não é possível. Iria centrar naquilo que é o tópico em central, que é a nossa preocupação em relação às questões do primeiro ciclo, porque é, reparem uma coisa, nós falamos em direitos das crianças e todos acreditamos que uma educação integral, a questão da educação do corpo é uma questão importante. A verdade é que, neste momento, no nosso país, nem todas as crianças têm a possibilidade de ter esse direito educativo. E permitam só que diga o seguinte, não há escola privada que até faça como propaganda a existência de educação física no primeiro ciclo. Não há praticamente nenhuma escola privada que não tenha educação física no primeiro ciclo. E isto é um desvio grande em relação ao direito de todas as crianças no nosso país, porque as crianças que estão na escola pública, neste momento, não têm um grau de paridade no acesso a uma questão que todos achamos que é essencial para a formação integral. A questão da coadjuvação, que está inscrita na lei, carece de recursos, nomeadamente em termos de horas para poder funcionar. Nós não podemos dizer que para todas as escolas têm que receber determinado montante de créditos, porque a realidade de cada escola e a realidade de cada contexto ditará aquilo que é preciso.
A única coisa que diremos é que não pode ficar apenas ao arbítrio dos diretores de escola a realização ou não realização de projetos de coadjuvação para os quais canalizem recursos. Até porque sabem que um diretor, quando pressionado com os resultados de matemática no 12º ano, se tiver que pôr apoios à matemática, mais diferença faz isso do que garante educação física para todas as crianças. E, portanto, este arbítrio tem que ser, de alguma maneira, digamos assim, coadjuvado. E quem tem essa responsabilidade não pode deixar de ser o Ministério da Educação. Nem sequer as autarquias ainda são chamadas para este processo. Tem que ser o Ministério da Educação. Porque se fosse o problema de uma escola, se fosse uma questão de um diretor, a questão resolvia-se com o diretor. Agora, quando a questão é de muitos diretores, passa a ser sistémica, e ao ser sistémica, não pode ser responsabilidade só dos diretores da escola. Nós temos, e das questões que foram colocadas, a deputada Joana Mortágua falou da questão de jeito, fala sempre de educação física e das artes quando se fala do jeito. Nunca ninguém coloca que há miúdos que não têm jeito para matemática, mas têm que a ter. Há miúdos que não têm jeito para línguas, mas têm que a ter. E a questão do jeito não é uma questão educativa, toda a gente aprende. O que nós defendemos é que a educação física, se é importante para o desenvolvimento integral, tem condições para ser apreendida por parte das crianças. Aprende-se, mas é preciso que tenham a possibilidade de estar perante duas coisas. Uma realização de qualidade, orientada por elementos qualificados, em condições físicas que sejam apropriadas a isso. O meu colega já falará mais sobre as questões das condições físicas. Sr. Deputado Pompeu Martins, em relação às questões da transferência de competências e em relação com os projetos da Câmara Municipal, se nós passamos o ónus da responsabilidade para as câmaras municipais em garantir, uma coisa são as condições físicas, outra coisa são os recursos humanos. Os recursos humanos, muitas vezes proporcionados pelas câmaras, têm um objetivo que nem sempre se coaduna com aquele que é o objetivo educativo que deve estar presente no enquadramento da disciplina de educação física. O que é que eu quero dizer? É mais fácil fazer barulho luminoso com um projeto em que junte 1000 crianças num estádio a fazerem isto, do que canalizar recursos para que elas tenham todas as semanas o direito à educação física. E aquilo que nós assistimos é que muitas vezes as câmaras, não podendo subsidiar os agrupamentos na coadjuvação, fazem a substituição por parte de professores da Câmara Municipal a substituir os professores de primeiro ciclo no enquadramento de educação física. Há aqui um problema de legalidade, porque só o professor de primeiro ciclo é que pode ser responsável por isso, e nós não gostaríamos que a educação física fosse tratada como uma tarefa, ou por tarefeiros que vão a um sítio lecionar, fazer horas para garantir. E, portanto, há todo um enquadramento que tem a ver com o projeto educativo das escolas, que tem que ser a base e o fundamento para que todas as áreas curriculares que fazem parte do projeto do sistema de ensino sejam enquadradas de igual forma. Porque, senão, estamos a dizer que elas são importantes e depois não estamos a garantir que elas possam acontecer. E, para isso, mais vale então retirar e criar projetos paralelos. Em relação à questão do desporto, da entrada do desporto e a educação, na educação física, eu gostaria que percebessem aqui duas distinções. Até porque, muitas vezes, há projetos de intervenção no primeiro ciclo que o seu principal interesse é semear cedo para garantir mais tarde. Ou seja, eu interesso-me como Federação Desportiva pôr muitos miúdos a praticar um desporto para depois poder ter muitos praticantes desse desporto, até porque posso pôr nos números da minha federação que tenho muitas crianças a praticar desporto. Com um problema, muitas vezes, aquilo que é a oferta dada neste contexto, e muitas vezes isto acontece através das AECs, são propostas de desenvolvimento motor que são mimetizadas daquilo que é feito com gente crescida, não respeitando o normal desenvolvimento das crianças naquela idade, fazendo com que muitas vezes alguns miúdos, por incapacidade total, não fiquem com uma imagem negativa do que é isto praticar atividade física através da educação física. E aquilo que nós temos neste momento é uma guerra de tentar ver quem é que consegue captar mais jovens para a sua prática. E nós não estamos a competir entre as modalidades esportivas com a educação física, estamos a competir com os ecrãs. E isso é uma questão crítica neste momento. E tudo o que possamos fazer para garantir que todas as crianças têm direito a níveis de atividade física superiores àqueles que têm neste momento, em que os índices de sedentarismo, como já foi dito para a deputada Inês Barroso, são elevadíssimos, é algo que estamos a fazer para melhorar os tempos futuros das nossas crianças, dos nossos jovens e dos futuros adultos. Sim. Muito obrigado.
Eu vou tentar também sintetizar e conjugar também algumas das respostas. Eu acho, e começava exatamente por aqui, pela questão das AEC, das atividades de enriquecimento curricular. Elas devem servir para complementar o currículo, nunca podem substituir as aulas de educação física, não é? O currículo de educação física é algo universal e para o qual todos na escola pública têm direito desde o primeiro ano. E o facto é que a realidade nos mostra é que isso não acontece. Nós já solicitamos várias vezes que a Inspeção-Geral de Educação intervisse nessa situação. Já nos foi prometido que este ano isso iria acontecer, o que é certo até o momento ainda não, e nós temos que pensar que a educação física é que realmente onde é que os alunos aprendem as situações. Em relação às provas de aflição, também dizer-vos que para nós é algo que é um imperativo para a qualificação do sistema educativo português. Nós parece-nos importante, as provas de aflição vieram-nos a nós mostrar exatamente a realidade da educação física no primeiro ciclo. Percebemos muitas vezes que havia escolas em que, eu lembro-me logo da primeira prova de aflição, em que os bancos suecos se esgotaram em tudo quanto é lado, não havia bancos suecos em lado nenhum, não é? Hoje em dia há provas de aflição que não acontecem em educação física porque os alunos não têm patins, e não há patins na escola, não é no primeiro ciclo, é no agrupamento, não há. Portanto, há aqui também algumas questões de falta de material, respondendo também ali à doutora Joana Moreira, também há algumas questões de falta de material que evidentemente não impedem a realização e a aplicação dessa situação. E para nós esses aspectos são importantes em termos da concretização efetiva do currículo. Como é que, se não há material, como é que o currículo está a ser concretizado? Essa é a questão que nós levantamos. E, naturalmente, essa questão tem que ser respondida pelos professores que estão, só pode ser respondida pelos diretores e pelos professores, e tem que ser respondida pelo Ministério da Educação, naturalmente, porque essa é uma realidade que nós vemos acontecer em termos da questão. Eu não vou voltar à questão da classificação de educação física, não queria voltar a essa questão, porque realmente a questão da educação física não é uma questão de educação física, é uma questão do sistema educativo que nós temos, que é um sistema pré-universitário. O ensino secundário é um sistema pré-universitário, não faz o seu sistema, não é só na educação física, não faz em nenhuma das matérias, e, portanto, as pessoas ficam demasiado agarradas às notas e depois esse processo não acontece. Realmente, em relação à questão também do desporto escolar, também, e para responder ali também àquela questão, nós realmente percebemos que os números do desporto escolar e da nossa necessidade de queremos a reativação deste Conselho é que nós, este projeto 21-24, o projeto do desporto escolar é o maior projeto educativo que existe no sistema educativo. Este projeto do desporto escolar a nós causa-nos muita aflição. Muita aflição a nós e aos nossos colegas, constantemente estamos a ouvir este tipo de situações. Estamos a ouvir, eu gosto sempre de ler os números, nós estamos a ouvir que o projeto prevê que no final, através da atividade interna, envolver todos os alunos do sistema educativo. Inclusive está lá escrito que a meta é 800 mil alunos em 24-25. E isto é uma uma utopia. Olha, a primeira utopia é porque em 24-25, segundo a DGEC, eu vou sempre buscar números da Direção-Geral de Estatística oficiais, só vai haver 755 mil alunos, portanto 800 mil alunos é impossível, não é? E depois porque realmente o crescimento neste momento, em relação ao que está previsto, seria um crescimento de 400%. Em termos de alunos. Portanto, é por isso que nós achamos a importância da reativação deste processo. É necessário, no sentido de nós podermos realmente combater e enfrentar e de refletir sobre estas realidades do desporto escolar. Só é mesmo, em 9 segundos, e respondendo diretamente à deputada Inês Barroso, que perguntou o que medidas parecem mais urgentes e como se revê no modelo de coadjuvação. O modelo de coadjuvação é o caminho legal para garantir a educação física no primeiro ciclo, é nesse que nós estamos empenhados. Outro enquadramento implica a mudança da lei de base e não me parece que seja essa uma solução a curto prazo, e aquilo que nós gostaríamos que acontecesse de uma maneira muito clara é que não houvesse nenhuma escola neste país em que não tivesse horas de coadjuvação destinadas para a educação física. Portanto, a garantia de que todas as escolas tinham este processo lançado e que todos os alunos tinham direito a haver qualquer coisa em relação à educação física. Se depois é mais horas, depois é menos horas, obviamente nós gostaríamos que fosse mais horas, mas isso dependerá depois das orgânicas das escolas e da capacidade dos agrupamentos ditarem aquilo que é a qualidade e a quantidade dos projetos que quiserem desenvolver. Muito acelerado isto. Foi um bocadinho. Resta agradecer naturalmente a vossa presença mais uma vez, as vossas recomendações e os